Você sabia que é possível fazer desenhos, gráficos e até mesmo calcular a área de formas geométricas diretamente no seu SQL Server? Olá, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje nós vamos trabalhar com geometria no SQL, o que vai nos permitir criar gráficos como esse e calcular com apenas uma linha de comando a área de objetos complexos como esse. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto de hoje, começando pelo ponto, que é o primeiro objeto no estudo da geometria. Para você representar objetos geométricos no SQL, você vai utilizar o tipo de dados chamado geometry, que possui métodos a exemplo do método parse, que transforma essas coordenadas expressas em texto em uma representação geométrica dentro do SQL Server. Para o caso do ponto, basta especificar o comando ponto e depois as coordenadas aonde esse ponto vai estar situado. No caso, x vai ser igual a 10 e y vai ser igual a 20. Não fica assustado com essas histórias de coordenadas ou palavras complexas, porque já já você vai ver que isso aqui é super simples quando a gente começar a fazer os exemplos, tá? Então, vamos começar agora já. Seleciona esse cara aqui, executa, e aí nós vamos ter três resultados aqui no SQL. Primeiramente, o resultado em grid, que você já está mais do que habituado e que nesse caso é a representação em hexadecimal do nosso ponto. Segundo, o resultado em texto contendo apenas uma linha, porque o nosso result set também possui apenas uma linha. E por último, e mais importante para essa aula de hoje, o resultado em dados espaciais. Esse cara aqui que é a novidade, né? Nesse lugar aqui é onde o SQL desenha um gráfico e dentro desse gráfico ele coloca os objetos geométricos que a gente estiver representando. Neste caso aqui, o ponto, tá? Eu não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas se você testar na sua máquina e der um zoom aqui nesse gráfico, né? Você pode usar essa flechinha aqui do lado ou então o botão de scroll do seu mouse. Você vai ver que aqui na coordenada 10 no eixo X e 20 no eixo Y tem um pequeno pontinho aqui, quase invisível, né? Mas se você fizer aí na sua máquina vai ficar mais fácil de ver. Bom, para representar múltiplos pontos, nós temos o comando multipoint, separando os diversos pontos, né, em conjuntos, como nós fizemos aqui. Então, executando esse comando, nós vamos ter um gráfico também com dois pontos. Agora, um na coordenada 10, 20 e outro também na coordenada 10, 21. Para nós representarmos retas, agora já vamos para um objeto aqui mais interessante, né? Nós vamos utilizar o comando lineString e multiline_string, seguindo a mesmíssima lógica que você usou para o ponto, tá? Então, executando esses três comandinhos aqui, sim, você pode executar mais de um comando aqui ao mesmo tempo, nós vamos ter três resultados geométricos. O primeiro é uma reta simples, que começa na coordenada 0, 0 e termina em 2, 2. Para ficar mais fácil de você ver essa reta aqui, você pode inclusive ocultar essas linhas do gráfico clicando aqui nesse checkbox, tá? Então, você clica e desclica, ele retira ou coloca de volta as coordenadas gráficas. Se a gente descer um pouquinho aqui no resultado, o segundo carinha que vai aparecer é esse triângulo aqui, ó, formado por três retas contínuas, começando em 0, 0, depois 2, 2, depois 4, 0 e por fim voltando aqui ao 0, 0. Descendo um pouquinho mais para o nosso último resultado, nós vamos ter um asterisco formado por quatro retas independentes. E você pode ver melhor essa figura, é claro, clicando aqui para desabilitar o gráfico. O próximo passo é o desenho de linhas curvas com o comando circularString. Então, executa esses três próximos comandinhos aqui. E aqui no resultado de dados espaciais, você vai ver que agora o SQL desenha formas curvilíneas, né? E o legal é que ele já faz toda a proporção das linhas curvas. Você não precisa se preocupar em passar milhares de coordenadas que seriam necessárias para desenhar essa curva, por exemplo, para o SQL. Ele mesmo já faz esse cálculo proporcional de acordo com as coordenadas que você passou. Então, aqui no nosso primeiro resultado, nós temos esse semicírculo. No nosso, descendo um pouquinho aqui, nós temos agora um círculo completo. E descendo mais um pouco, nós temos esses dois semicírculos aqui conectados em uma das coordenadas.
Muito bem, passados os desenhos mais simples, vamos agora para as coisas mais interessantes. E aí a gente entra aqui no mundo de polígonos, que são figuras geométricas com área interna. Então seleciona tudo aí, dá um F5, e aí nós vamos ter aqui dois resultados. No primeiro nós temos um trapézio, e observa que esse cara aqui agora ele tem uma cor, né? Anteriormente a gente já tinha desenhado algumas coisas, mas ele tinha apenas a parte de fora. Então agora um polígono, ele tem área interna também. Então, aqui nós temos um trapézio com área interna. Inclusive, essa área interna, já nós vamos fazer o cálculo, por exemplo, da área que esse objeto aqui possui. Descendo um pouquinho aqui nos resultados, nós temos esse segundo aqui, onde nós temos aqui um trapézio e um quadrado, beleza? Isso tudo são polígonos. Além dos polígonos retos, nós podemos também desenhar polígonos curvos. E aí, para isso, a gente vai utilizar o comando curve polygon, né? Curve polygon, acho que é como se pronuncia corretamente, tá? Esse cara aqui, ele vai construir um polígono a partir de uma circular string. Então, se a gente executar esse primeiro exemplo aqui, nós temos um círculo. E aí, se a gente executar esse segundo aqui, nós temos um círculo dentro de outro, tá? Por fim, nós também podemos utilizar de curvas compostas, é o que chamou aqui no SQL, né? Que dão, esses caras aqui vai ser legal, porque eles dão a oportunidade de a gente fazer desenhos mais complexos, como, por exemplo, uma fatia de pizza, executando este primeiro comando aqui que você está vendo. Então, temos aqui uma fatia de pizza, né? Então, veja que esse aqui, ele não é composto apenas de retas e também não é composto apenas de curvas, ele é composto de um misto de tudo, né? Por isso, compound curve, né? No caso desse comando aqui. Então, para a gente criar um polígono, é claro, a partir dessa nossa fatia de pizza, aí é só utilizar o comando curve polygon e passar como parâmetro esse desenho aqui que nós tínhamos feito anteriormente, tá? E aí aqui a gente vai ter um polígono, né, com área, né, um polígono composto e também com área interna. Legal? Bom, agora que você já sabe desenhar no SQL, já passamos essa parte básica, vamos juntar tudo que a gente aprendeu e vamos fazer o nosso primeiro desenho completo no SQL. Então, para isso, nós vamos utilizar o Geometry Collection, esse comandinho aqui, que ele vai agrupar vários objetos geométricos dentro de um só desenho, tá? Então, seleciona todo esse cara aqui, manda um F5 e voltando lá na época da pré-escola, né? Qual é que foi o nosso primeiro desenho? Foi um boneco de pauzinho, né? Você talvez seja mais avançado que eu, mas eu até, boa parte aí do primeiro grau ainda era o máximo que saía, era um boneco de pauzinho. Então tá aqui o nosso primeiro desenho na SQL, é um boneco de pauzinho, tá? E para você, facilitar você mapear qual parte do boneco é qual comando, eu coloquei aqui embaixo a ordem, né, dos desenhos que eu fiz. Então, primeiro eu tenho a cabeça, depois o olho esquerdo, depois o olho direito e assim por diante, tá? Legal isso aqui, né? Então, acabamos de fazer o nosso primeiro desenho no SQL. E agora vamos fazer o nosso primeiro gráfico, né? Vamos agora para a parte já mais empresarial aqui. Para isso, nós vamos criar essa tabela de vendas que ela vai possuir duas colunas apenas, o ano e o volume de vendas, tá? Então, seleciona essa tabela e esses inserts aqui, manda um F5 para a gente criar e carregar essa tabela. E agora vamos para o gráfico. Para montar esse gráfico, nós vamos usar esse comandinho aqui que eu já mostrei várias vezes em outros vídeos. Ele serve para transformar todas as linhas da tabela em apenas uma linha de informações que fica separada por vírgula. Como você pode ver, executando todo esse comando aqui até o print. Ó. Se nós rodarmos tudo aqui, você vai ver que o resultado é um texto onde os dados que a gente carregou na tabela estão separados por vírgula, tá? Então, ao invés de nós mostrarmos o dado linha a linha, a gente simplesmente consolida uma linha só, tá? Isso aqui é muito tranquilo. Bom, se você observar essa linha de informações, ela tem toda a cara das coordenadas que a gente vem trabalhando até agora, né? Então, o ano seria o X e o volume de venda seria o eixo Y. Então, para a gente gerar o gráfico, seleciona tudo aí, manda um F5 e tá aqui, ó, o SQL vai gerar aqui nos resultados espaciais o gráfico com a nossa evolução de vendas obtida diretamente da tabela de dados que a gente teve, né? Então é claro que dá para fazer muitas variações, mostrei esse exemplo mais simples para você entender o core de como isso aqui funciona, mas agora tenho certeza que o céu é o limite aí, e talvez você esteja tendo várias ideias aí de como usar esse cara, né?
Eu incluí também aqui um outro negócio que é bem legal, que é esse toString, que ele transforma os dados geométricos em coordenadas em texto. Então, olha só que legal. Às vezes, nesse formato aqui, é bem mais fácil de você visualizar ou de você passar para alguém e utilizar em outra coisa, né? Do que esse formato aqui hexadecimal. Então, ele fica bem portátil aqui quando você usa essa função aqui toString. Pega o dado geométrico e converte ele de volta para texto. Bom, para encerrar, eu quero fazer alguns cálculos geométricos com você, começando pela área. Então, nessa variável geométrica, nós temos um trapézio. E aqui embaixo, além de desenhar o nosso trapézio, eu uso a função stArea para calcular a área do objeto. É isso aí, essa simples linha de comando faz toda a matemática do cálculo de área para a gente, tá? Então, é sensacional esse negócio aqui, como eu tinha te falado no começo do vídeo. Então, seleciona tudo aí, manda um F5 e nós vamos ter aqui a área do objeto em metros quadrados. E aqui na nossa parte de resultados geométricos, é claro, nós temos o desenho do trapézio. E aí talvez venha aquela pergunta, né? Tá, mas será que esse cálculo é mesmo o cálculo que eu fazia na escola? Será que isso ficou assim tão fácil, né? Então vamos conferir isso, né? Aí aqui eu coloquei a colinha da fórmula do cálculo da área do trapézio, que é a base de cima, no caso 3 quadrinhos, mais a base de baixo, no caso 5 quadrinhos, vezes a altura, que são 3 quadrinhos, dividido por 2. Isso vai dar 3 mais 5 igual a 8, vezes 3 dá 24, dividido por 2 é igual a 12 metros quadrados. Perfeito, né? Então, agora vamos calcular uma área mais difícil, como a da estrela que eu te mostrei lá no começo do vídeo. Primeiramente, nós vamos precisar criar essa estrela, né? E para isso, o jeito mais fácil que eu encontrei foi fazer 2 triângulos e colocar um para cima, né? Um com a ponta para cima e outro com a ponta para baixo. E aí, nós temos a função stUnion, que serve para juntar duas formas geométricas. No caso, ele vai juntar os 2 triângulos em uma forma geométrica única, que aí a gente pode utilizar a mesma função para calcular a área, tá? Então, para fazer isso tudo, seleciona tudo aí, dá um F5 e aí nós vamos ter aqui o desenho da nossa forma geométrica, tá? E também, é claro, o cálculo da área que eu incluí. Outra forma de unir dois ou mais objetos, que inclusive caiu na minha prova de certificação, é o Union Aggregate, que ele une os polígonos. Opa, já está travando a língua aqui nessa altura do vídeo. Ele une os polígonos guardados dentro de uma tabela, tá? Então, seleciona esse cara aqui, dá um F5, e aí você vai ver que são 3 quadrados que a gente uniu, né? E tem 2 quadrados ali que eles se sobrepõem. E é claro, coloquei também a área total aí desses polígonos, tá? Então, são duas formas de você juntar polígonos, é o stUnion e o Union Aggregate, tá? Outra operação de conjunto bastante conhecida é a intersecção. E para isso aqui no SQL, né, para você que não está lembrado, a intersecção ele mostra só o que tem em comum em 2 conjuntos. Então ele vai, no caso aqui, mostrar só o que tem em comum em 2 polígonos que a gente estiver representando aqui no gráfico. Tá? Então, para fazer isso, a gente tem a função aqui stIntersection, que vai resultar em um polígono contendo somente as partes em comum, no caso dos nossos 2 triângulos. Tá? Então, se a gente selecionar tudo aí e dar um F5, você vai ver que o que vai sair é, na verdade, um pentágono, né? Porque se você tirar as pontinhas dos triângulos, que é o que ele não tem em comum, ele só tem em comum essa parte do meio, então aí no caso a intersection vai mostrar somente essa parte do meio. A stUnion, ou a Union Aggregate, vai mostrar tudo, porque daí ele mostra também as partes que não são em comum entre as duas formas geométricas, tá? Por último, uma das coisas que você deve ter feito bastante aí na geometria também é calcular a distância entre 2 objetos, né? Por exemplo, né? Eu pelo menos lembro de ter calculado isso pra caramba lá no 2º grau. Então, os seus problemas aqui acabaram também, né? Porque no SQL ele tem essa função aqui, a stDistance, que ela vai calcular exatamente a distância entre 2 objetos, tá? Então, seleciona tudo aí, manda um F5, aí a gente tem aqui, ó, o desenho, e nesse caso aqui, é claro, fica fácil de ver a distância, né? Porque visualmente a gente tem aqui os quadradinhos, dá para contar. Mas é claro que se isso aqui tivesse uma distância maior, ou se ele tivesse na diagonal, você talvez não conseguiria contar assim tão fácil a distância, mas o SQL faz isso de forma tranquila para a gente. E é claro que você pode usar essa função também para ponto e para outros objetos aí. Normalmente a gente calculava a distância de ponto, né? Coloquei 2 objetos aqui, 2 polígonos, para ficar mais fácil da gente visualizar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre geometria dentro do SQL e nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau!